Mas sobre o Rafa Câmara, pela sua experiência, pelos contatos, as fontes que você tem, eu me baseio muito pelas notícias, pelo que vem, pela Juliana Serrazoli também, eu me informo por ela. Qual a probabilidade, né, com os seus contatos, com as informações que você tem aí apuradas e tudo, do Rafa Câmara ir para a Haas como reserva ou titular ou ir para Cadillac? Cara, Cadillac é barca furada. Primeiro Com de certeza. tudo, é a Com maior certeza. barca furada hoje da Fórmula 1. Sem garantia de ter um equipamento competitivo, minimamente competitivo na mão, é barca furada para qualquer piloto. Então, não. Cadillac não é uma opção. Nem para o Drogovic também foi. Olha, pelas ligações da TWG, Andretti, Cadillac, nem para ele também vai servir. Tanto que ele vai fazer a Fórmula E mais uma temporada e a melhor saída para o piloto brasileiro é continuar na Fórmula E, continuar onde está. E ele está bem lá, né? Tá fazendo o primeiro ano ok, completo. A pena é que o Jake Dennis tem mais pontos. Evidentemente que se aproveitou de ter mais experiência na categoria. Está liderando antes da última etapa, que acontece nesse final de semana em Londres. O Jake Dennis pode ser campeão da Fórmula E. Isso, de certa forma, baixa um pouco o moral do Drogovic. Sim. Mas, voltando a falar do Rafa Câmara, acho que uma proposta mais crível seria ele já começar a se entrosar com uma equipe que já tem mais experiência, que é a Haas. Mas aí a Haas ela tem algumas situações a serem discutidas. Primeiro, ela vai manter a dupla titular da Fórmula 1 ou não? É uma questão. Né? Eu fico me perguntando o que faz o Ocon hoje na Fórmula 1. O Berman é um piloto promissor. Mas o Berman, que também é linkado à Ferrari, assim como o Rafa Câmara, aí eu transfiro uma pergunta tanto para você, Diniz, quanto para você, Diego. Vocês acham que o Oliver Berman vai ser aproveitado um dia pela Ferrari? Eu acho que também não. Nem tão já e nem num projeto a médio prazo, para 3 anos. Não sei se eles vão confiar no Berman. Entendi. Eu acho que o cara para a Ferrari confiar seria o Rafa. Acho. Tá? Mas também não tem uma garantia de que a Ferrari vai aproveitá-lo. A Ferrari, ela já teve Raffaele Mattiello, ela já teve Antônio Focco, nos seus programas de motorsport para monoposto, já teve o Antônio Giovinazzi. Quem dos 3 a Ferrari de fato aproveitou? Nenhum. Para a Fórmula 1? Nenhum. Então não tem garantia que o Rafa vai ser aproveitado e também não há garantia de que o Berman vai ser aproveitado. Porque a gente sabe que o Hamilton tem um contrato multianual, mas não sabemos qual é a disposição dele em continuar na Fórmula 1 para além de 2027. E o Leclerc tem um contrato também de múltiplos anos. Então, diante dos expostos, diante das cartas na mesa, acho que para o Rafa, para ter um melhor contato com a equipe de Fórmula 1, tem que ser a Haas, primeiro de tudo. E segundo, não acreditar 100% de que a Ferrari vai ser a equipe onde ele vai competir. Porque não há essa garantia, não há essa certeza. Mas que esse moleque é talentoso, é. Só que precisaria, na minha opinião, sair da Fórmula 2 campeão. Até agora, tem uma concorrência muito forte com o Mini e com o Tsolov. Tem que confiar mais no próprio taco, tem que transformar mais essas pole positions em vitórias, tem que fazer resultados nas corridas sprint, que ele não tem conseguido. Essa é a diferença do Tsolov e do Mini para ele. E aproveitar que o Tsolov é um cabeça oca, daqueles grandes, para tentar tirar partido disso e buscar o campeonato. Um pouco de Hadjar na Fórmula 2, o Tsolov? Cara, o Hadjar, ele é um piloto talentoso, só faltou mental. Mas ele está provando na Fórmula 1 que ele é bom. Sim. O Antonelli tinha mais pompa do que qualquer um quando chegou à Fórmula 2 e está provando na Fórmula 1, independentemente de não ter ganho nada lá, que ele é talentoso. Berman, a mesma coisa. Sim. São pilotos que foram jogados precocemente muito pelo efeito Verstappen.
muito gerados pelo efeito Verstappen, que o Verstappen, quando foi para a Fórmula 1, ele era menor de idade, coisa que a FIA cuidou de mudar. Ela mudou o regulamento para evitar que pilotos com menos de 18 anos chegassem à Fórmula 1 tão depressa. Mas o Toto Wolff deu de ombros e botou o Antonelli lá com 18, 19 anos. E o garoto está fazendo o que está fazendo. Hoje ele tem o melhor carro da Fórmula 1, a melhor estrutura, uma equipe que conta com um carro que é superior, sim. Não dá para dizer que não seja melhor, porque é o carro da Mercedes, que entendeu esse regulamento melhor que as outras. No anterior ela apanhava, então aqui o Antonelli está deitando e rolando, porque a Mercedes é a primeira força desta atual Fórmula 1. E isso independe da idade. Olha aí o que ele está fazendo com o Russell, que tem 9, 10 anos de Fórmula 1. Verdade. O Antonelli está aí caminhando para ser campeão. Sim, dá uma segunda metade de campeonato. Sim, pode perder o campeonato? Pode, para o Hamilton, pode perder para o próprio Russell, pode perder para a dupla da McLaren e, de repente, desembesta a ganhar a corrida de novo. Não sabemos ainda o que vai ser da segunda metade do campeonato. O Antonelli é favorito? É. Mas voltando ao Rafa Câmara, a melhor opção seria ir para a Haas, numa possível negociação visando Fórmula 1. A melhor alternativa é a Haas em comparação com a Cadillac, mas muito longe. Mas aí ir para a Haas com a possibilidade de piloto titular, porque ir para ser esquenta-banco... Não, para ser esquenta-banco que nem o Pietro Fittipaldi foi? Não. Aí não. Aí que nem o Drogovic foi na Aston Martin também, né? Isso aí também foi uma baita sacanagem. Né? Isso foi uma baita sacanagem. Mas hoje em dia a Fórmula 1 até tem aí o privilégio de ter voltado a ter 22 carros no grid. O problema é que a Cadillac ela não abriu mão de ter 2 pilotos experientes, entre aspas, para uma nova concepção de regulamento. E aí a dona Cadillac também se ferrou porque escolheu o piloto errado para fazer como desenvolvimento, né, que é o Colton Herta. O Colton Herta é um cheque sem fundo. Não vai arrumar nada. Uhum. E aí, pobre Cadillac. Vai depender de quem? Bottas e Pérez eternamente? Não, né? Sinceramente, o problema é a perspectiva da Cadillac, que hoje é nenhuma, né? Infelizmente. Até chegar à unidade de potência deles, a perspectiva deles é próxima de zero. Próxima de zero. Uhum. Mas até chegar à unidade de potência deles já foi anos aí, né? 2 anos. Entraria em 28 essa unidade nova de potência. E tem um outro detalhe: será que vale a pena desenvolver uma unidade de potência para esse regulamento, sabendo que em 30 pode mudar tudo? Pode ter até a volta do motor V8, né, Matar? Será que é possível ou não? Para a nossa alegria, né? Por favor. Por favor. Não sei. Sinceramente, a Cadillac está no mato sem cachorro. E a gente, evidentemente, não quer que o Rafa Câmara entre nesse mato sem cachorro. Agora, também fico me perguntando o seguinte: até onde a Haas vai também se sustentar nessa esdrúxula aliança dela com a Toyota? Se a Toyota vai largar o WEC e assumir a Haas como a equipe dela na Fórmula 1, que é o que ela pode fazer, eventualmente também. Sim. Ter esse movimento, e aí o Rafa Câmara, ele vai ser um piloto Haas, vai ser um piloto Ferrari? Qual vai ser a dele? Porque você tem escancarado um Toyota Gazoo Racing ali. É escancarado. Sim. Por conta da aliança tecnológica, fabrico de peças, túnel de vento. Sim. Usa-se coisas da Toyota, que a Ferrari não cede e não pode ceder, porque aí, se ela cede o túnel de vento dela, ela perde as horas de túnel de vento dela para ela. Tá. A Toyota não tem a equipe dela de Fórmula 1, então ela cede o túnel de vento dela para a Haas poder fazer a parte aerodinâmica do carro. Mas é muito curioso. É uma equipe com uma joint venture com a Toyota que usa o motor Ferrari. É como a Cadillac com a Ferrari também. Normalmente, quando você tem essas parcerias com japoneses, isso normalmente inclui também piloto japonês, né?
Também. Então aí, nisso, você tem um Hirakawa ali batendo a porta, só que o Hirakawa já é um piloto considerado um tanto quanto defasado com a Fórmula 1, tem o Hitomo Miyata, mas o Hitomo Miyata está no mesmo patamar do Colton Herta, em termos de Fórmula 2. Também é um piloto que não está agregando na Uhum. não está conseguindo provar que ele é um investimento. O Rafa Câmara, que veio da 3 para 2, fazendo o mesmo seguindo o mesmo padrão do Bortoleto, pelo menos até agora, porque foi campeão da 3 e chegou à Fórmula 2, o Rafa Câmara tem que ser uma aposta a se pagar. Ele precisa pagar essa aposta que fizeram nele. Né? E ele tem tido, por exemplo, um campeonato muito mais bem sucedido que o Dürkheim. Em termos de performance, ele é superior ao Joshua Dürkheim. O problema chama-se Nikola Tsolov e Gabriel Mini. Ele tem que bater esses dois aí para ser campeão. E cabe lembrar que a Invicta ela tem os 2 últimos títulos da categoria, mas só fez o Bortoleto piloto de Fórmula 1 e o Fornaroli não conseguiu lugar. O Câmara não pode ser o novo Fornaroli. O cavalo tem que passar selado e ele sentar. O Drogovic teve um cavalo seladinho para ele montar e ele não montou, que era o cavalo da Williams. Senão ele era piloto titular da Williams até hoje, porque ele é melhor que o Logan Sargent, bicho. Ou alguém tem dúvidas disso? Com certeza, com certeza.